Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Jesus nos abençoe. Hoje nós estamos estudando a obra Conduta Espírita de André Luiz e estudaremos o capítulo 1. Então nós vamos fazer a leitura do conteúdo do capítulo para em seguida fazermos os nossos comentários. Então, o capítulo 1 do livro Conduta Espírita, o título é Da Mulher. Compenetrar-se do apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual. Afastar-se de aparências e fantasias, consagrando-se às conquistas morais que falam de perto a vida imperecível, sem prender-se ao convencionalismo absorvente. O retorno à condição de desencarnado significa retorno à consciência profunda. Afinar-se com os ensinamentos cristãos que lhe situam a alma nos serviços da maternidade e da educação, nos deveres da assistência e nas bênçãos da mediunidade santificante. Quem foge à oportunidade de ser útil engana a si mesmo. Sentir e compreender as obrigações relacionadas com as uniões matrimoniais do ponto de vista da vida multimilenária do espírito, reconhecendo a necessidade das provações regenerativas que assinalam a maioria dos consórcios terrestres. O sacrifício representa o preço da alegria real. Opor-se a qualquer artificialismo que vise transformar o casamento numa simples ligação sexual sem as belezas da maternidade. Junto dos filhos, apagam-se os ódios, sublima-se o amor e harmonizam-se as almas para a eternidade. Reconhecer grave delito no aborto que arroja o coração feminino à vala do infortúnio, sexo desvirtuado, caminho de inspiração. Preservar os valores íntimos, sopesando as próprias deliberações, com prudência e realismo, em seus deveres de irmã, filha, companheira e mãe. O trabalho da mulher é sempre a missão do amor, estendendo-se ao infinito. E vem temos no final uma passagem de Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. E respondendo, disse-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, meus irmãos, feita a leitura do conteúdo do capítulo, vamos fazer os comentários a respeito daquilo que André Luiz coloca para nós. Em primeiro lugar, quando André Luiz nos fala que a mulher ela deve ser a guardiã da família, ele está alertando, a mulher, sobre o papel de não delegar a outras pessoas as responsabilidades assumidas antes da atual reencarnação perante seus filhos, perante seus familiares. Por que isso? Porque nós sabemos que no momento atual, devido à vida moderna, muito agitada, devido às condições muito difíceis da nossa sociedade, logicamente que a mulher hoje ela necessita sair para trabalhar, para ajudar no sustento da casa. E com isso, o período que ela fica com as crianças, com os filhos, o período que ela vai se dedicar à sua família, diminui em função das suas tarefas externas. E nesse processo, os filhos terão a sua capacidade de instrução delegada às escolas, às creches, e aquelas pessoas que têm condições contratam cuidadoras para ficar com as crianças para ajudar na administração familiar. Mas, apesar dos percalços da vida moderna,
cabe à mulher não esquecer a sua responsabilidade de evangelização filial, ou seja, cabe à mulher a responsabilidade de evangelizar os seus filhos. Lógico que quando nós estamos falando cabe à mulher, não é apenas a mulher, cabe à família, ao seu esposo, aos seus aos componentes familiares, aos avós, mas como André Luiz fez um foco na mulher espírita, na mulher cristã, naquela mulher que está procurando seguir a ética do Cristo, nós estamos nos referindo à mulher. Então a mulher, ela não pode esquecer o seu papel de evangelizadora dos seus filhos. E de que forma fará esse processo? Através da filiação a um templo religioso. Então a mulher, ela precisa se vincular a um núcleo religioso, a uma filosofia religiosa, para que ela dê um suporte cristão aos seus filhos. E aí, no caso, pode ser a doutrina espírita, pode ser a Igreja Católica, pode ser as religiões evangélicas, a Umbanda, o Candomblé, mas é importante que aquela mulher que tem a presença dos filhos no seu lar, ela tenha essa vinculação para poder passar, para poder orientar os seus filhos dentro de um processo de ética cristã. Além disso, não esquecer também a execução do culto do Evangelho no lar, que é um momento em que a família se reúne para estudar o Evangelho, e nós sabemos que nesse momento os amigos espirituais se aproximam da família, procuram orientar aqueles desencarnados que, se porventura se encontram naquela residência, orientá-los e encaminhá-los para tratamento, caso seja necessário, e ficam fortalecidas as fronteiras vibratórias daquela residência para que espíritos mal intencionados não tenham acesso. Então isso é o papel da mulher cristã que segue a ética do Cristo no seu apostolado de guardiã da família. Outro ponto também que André Luiz relata é a necessidade da mulher evitar o narcisismo e o artificialismo. O que significa isso? Nós sabemos que a nossa sociedade ainda valoriza muito as conquistas materiais. E logicamente que em nenhum momento nós estamos desvalorizando as conquistas materiais. Então é claro que todos nós, homens e mulheres, desejamos uma casa confortável, um carro adequado, um salário digno, uma vida social na qual o lazer possa fazer parte do nosso contexto, mas não podemos esquecer que tudo isso são bens perecíveis, são bens passageiros. Ao desencarnarmos, não será levado em conta essas aquisições. As aquisições espirituais, as conquistas espirituais que serão levadas em conta. O que a mulher conquistou a nível de evolução espiritual, que é importante e que fará diferença quando ela desencarnar. E nesse caso também, ela precisa, a mulher espírita cristã e a mulher que vincula-se à ética do Cristo, a mulher precisa valorizar a beleza espiritual. É lógico que nós sabemos que não tem problema nenhum a pessoa se vincular a uma academia, fazer uma musculação, fazer um trabalho de embelezamento corporal, mas não esquecer também que é necessário a valorização da beleza da alma, que essa sim é imperecível. E aí nós estamos lembrando uma passagem que tem no livro Nosso Lar, que nos fala de uma mulher que iria reencarnar, na época estava para reencarnar, e ela, ao ver o seu corpo, o corpo físico nosso,
antes da nossa reencarnação é planejado pelos espíritos construtores. Então essa mulher, ao ver o seu corpo, pediu aos mentores espirituais para que uma determinada parte do seu corpo não fosse tão bela, para que ela não enveredasse pelo caminho do narcisismo e pelo caminho de uma possível momento de invigilância quando estivesse encarnada. Então vejam que quando o ser está desencarnado, a sua consciência espiritual é mais ampla e nós realizamos às vezes solicitações que, ao encarnarmos e ao esquecermos os compromissos assumidos no mundo espiritual, nós questionamos. Então fica aqui esse entendimento daquilo que André Luiz está colocando para nós, e especialmente para a mulher. Porque o que ocorre atualmente? Atualmente muitas mulheres já são muito bonitas, mas exageram, por exemplo, na cirurgia plástica. Existe um tipo de cirurgia, por exemplo, que às vezes a mulher já tem um corpo gracioso, belo, mas faz uma cirurgia em que quebra a costela para afinar a cintura. Temos também aquelas mulheres que não têm recurso, às vezes financeiro, de procurar um cirurgião plástico confiável e se vinculam a pessoas que vão colocar, por exemplo, silicone industrial nos seios ou nos glúteos, e aí a pessoa vem a desencarnar com essas dificuldades. Então isso são situações que vão dificultar a caminhada evolutiva desse espírito. Por quê? Porque quando você desencarna numa situação de colocar um silicone industrial no seio, e aí você tem uma reação alérgica, uma reação anafilática que vem a desencarnar, o seu perispírito ficará sequelado. Aquela atitude que você tomou impensadamente vai sequelar o seu perispírito e futuramente você poderá ter doenças graves em função dessas atitudes impensadas. Um outro aspecto que André Luiz nos fala é em relação à maternidade. Então André Luiz, ele relata que, logicamente, no momento atual, com as dificuldades que nós vivenciamos, o planejamento familiar é importante. É claro que você que tem um salário não muito elevado, ou mesmo que tenha um salário adequado, mas devido às dificuldades do mundo do momento atual, é necessário o planejamento familiar. É necessário verificarmos quantos filhos nós podemos acolher em nossa casa para que não falte o necessário. Então hoje é importante esse processo do planejamento familiar, mas não podemos esquecer, e André Luiz coloca isso aí no contexto do capítulo, que você não pode adiar indefinidamente esse papel da maternidade. Porque o que ocorre? Às vezes a pessoa fala assim: não, eu vou esperar ter um bom salário, eu vou esperar acabar o meu curso, eu vou esperar uma série de coisas e lá para os 40 e poucos anos que eu vou ter filho. E aí às vezes fica adiando uma situação na qual a mulher se comprometeu a acolher espíritos que precisam estar a seu lado para caminharem juntos, para se reconciliarem, para se refazerem, porque está priorizando a vida material. Então André Luiz faz esse alerta à mulher cristã, né, seja ela espírita ou não, a respeito da importância da maternidade, a importância da mulher permitir, através da concepção, a chegada de espíritos que precisam estar ao seu lado para se reformularem, para se refazerem. Então aí essa análise criteriosa sobre a necessidade de reencarnação de espíritos necessitados é importante. Um outro aspecto também que André Luiz nos fala nesse capítulo é sobre a mediunidade santificante.
temos pessoas, temos irmãs nossas nas casas espíritas que são médios ostensivas. E diante dessa possibilidade de se educarem mediunicamente para fazerem a tarefa da mediunidade, recuam. Aí relatam, eu não estou preparada, eu não tenho evolução, é muito difícil, eu não vou dar conta, é muita responsabilidade. Então, o que ocorre? As pessoas muitas vezes, os espíritos reencarnados muitas vezes se comprometem no mundo espiritual a exercerem uma tarefa mediúnica, uma tarefa de trabalho espiritual, e chegam aqui e esquecem os compromissos, não querem assumir a responsabilidade do trabalho, deixam de lado essa possibilidade e, ao chegarem no mundo espiritual, serão alertados sobre a oportunidade que perderam. E aí nós temos o livro Voltei, do irmão Jacó, que ele fala que, ao desencarnar, ele verificou vários companheiros espíritas que não tinham conseguido fazer as atividades que tinham sido propostas e que deixaram em aberto alguns compromissos. Temos também o livro Os Mensageiros, de André Luiz, em que ele relata que na cidade Nosso Lar, em outras colônias espirituais, existe o chamado Centro de Mensageiros, em que companheiros se preparam para exercitarem tarefas no mundo terreno relacionadas à doutrina espírita, chegam aqui, não as executam e, ao desencarnarem, estão aí num processo de ficou faltando aquele compromisso assumido. Um outro fator também que a gente tem que entender relacionado à mediunidade é que a mediunidade não é um privilégio. A mediunidade é uma forma que Deus coloca para nós de resgatar as dívidas perante a lei divina através do trabalho e não através do sofrimento. Então, as pessoas que são médiuns, elas muitas vezes vão, através da tarefa mediúnica, atenuar os seus erros passados e vão ter contato com aqueles irmãos que ela prejudicou em vidas anteriores. Durante as reuniões mediúnicas, as pessoas que têm a mediunidade ostensiva têm a oportunidade de ajudar muitos daqueles espíritos que foram nossas vítimas e que hoje estão ali pedindo a nossa ajuda. Um outro fator também que André Luiz relata para nós é aquela questão da compreensão acerca dos desafios matrimoniais. Então, nós sabemos que a maioria dos nossos casamentos aqui no plano terreno são casamentos provacionais. Então, o casal, ele precisa entender que o casamento normalmente não é um mar de rosas. Quando nós casamos, quando a união está no início, aí a situação é aquele envolvimento, aquela paixão, aquele querer estar junto o tempo todo. A partir do momento que se casa, a partir do momento que o casal entra na rotina do casamento, da convivência, em que você vai verificar exatamente quais são os erros, os defeitos daquela pessoa que você casou, que você escolheu para seu cônjuge, então entram os desafios e a necessidade da compreensão para que o casamento se mantenha. Então, lógico que a doutrina espírita não é contra o divórcio. A doutrina espírita não é aquela orientação dogmática até que a morte nos separe. Não pode haver divórcio, não pode haver separação. Nós sabemos que a separação conjugal às vezes é necessária. Às vezes o casal já não está se entendendo, já está com problemas. Então é normal em algumas ocasiões ocorrerem as separações. Mas André Luiz relata que antes de
chegarmos ao estágio da separação, é necessário que façamos uma reflexão sobre uma possibilidade de entendimento, uma possibilidade de uma retomada de diálogo, uma possibilidade acerca de buscarmos a tolerância, a compreensão, o entendimento. E nós sempre gostamos de alertar as pessoas durante os nossos comentários de que às vezes também é necessária a terapia de casal, quando o indivíduo às vezes está ali num processo muito difícil, de muita incompreensão, de muitas situações conflitantes, que a terapia de casal, você procurar ajuda externa através de um psicólogo, de uma pessoa confiável, responsável, é importante. Há também a casa espírita com atendimento fraterno, na qual você vai colocar para um companheiro da casa as suas dificuldades, também é importante. Então isso aí é a compreensão que a mulher cristã precisa ter acerca de não existe casamento de conto de fadas. Aquele casamento, vamos ser felizes para sempre, foram felizes para sempre. Isso não acontece, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, vivemos num mundo que temos às vezes filhos problemáticos chegando aos nossos lares, temos familiares com dificuldade chegando às nossas residências. Então precisamos de um olhar diferenciado em relação a essa situação. E também ele fala a respeito do entendimento acerca do que é sexo. Sexo não é apenas fazer a relação carnal, é uma troca de vibrações espirituais. Então, quando o indivíduo ele é gentil com a esposa, quando ele tem carinho, quando ele usa palavras afetuosas, quando ele envolve a sua esposa num clima de emotividade, num clima de sentimentos elevados, isso também faz parte do contexto sexual. Em relação ao aborto, nós sabemos que é um crime, mas aquela mulher que já fez, não adianta ficar se culpando, ficar se martirizando. A questão é reparar o erro e entender que o aborto ele provoca sequelas perispirituais graves, dilacerações perispirituais graves. No reencarnante é um assassinato, literalmente. E temos uma das obras de André Luiz que relata a respeito de uma mulher que ela foi fazer aborto numa clínica não muito recomendável, desencarnou depois que ele realizou o aborto, e aquele ser que tinha sido abortado se tomou de ódio em relação a ela, a resgatou quando ela estava desencarnando, e os dois tombaram em regiões muito conflitantes do mundo espiritual. E aí por isso ficou alerta para a mulher cristã, e principalmente a mulher espírita cristã, a não fazer aborto, porque as consequências são gravíssimas. E se você tem ali um companheiro que é seu inimigo do passado, está como seu filho, mas é seu inimigo, ele vai se tornar um algoz e vai te levar a situações de muito sofrimento. Então, concluindo, a mulher cristã, ela precisa ser irmã, filha, companheira e mãe. É muito? É difícil. Realmente sabemos que reencarnar como mulher não é uma tarefa fácil. Não sei se já tive essa oportunidade, mas eu reconheço que as nossas irmãs que estão nesse momento passando pelo estágio da experiência feminina é muito complicado, é muito complexo, tem vários desafios, mas amparados em Jesus, amparados na doutrina espírita e dispondo-se a dar os primeiros passos na senda evolutiva, com certeza essas companheiras serão vitoriosas.
Que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo.